Olá! Mercado Ético hoje traz Giovanni Barontini para conversar com a gente. Giovanni Barontini é doutor em Direito Internacional, é superintendente do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC, é sócio da Fábrica Ética, que é uma renomada consultoria em sustentabilidade, inclusive ele faz instrução nessa área para o Ethos, para o Unietos, para a GV, mas não precisa gravar tudo isso que eu acabei de dizer, porque a primeira coisa que o Giovanni me pediu para iniciar esse programa de hoje é que a gente esqueça tudo isso. Giovanni, por que você quer que a gente esqueça todo esse histórico tão impressionante que você tem, curricular e de atuação sobre a sociedade? Bom, Cristina, eu acho que quanto mais nos identificamos com a nossa história, tanto mais a gente se separa dos outros. E talvez essa separação seja uma das maiores causas da insustentabilidade desse modelo de vida, de existência que a gente está experimentando hoje na nossa sociedade. E, portanto, uma sugestão seria essa, de a gente tentar não acentuar os traços da nossa história pessoal que acabam nos distanciando dos outros. Que é muitas vezes a história que a gente construiu, vamos dizer, aquilo que o nosso intelecto construiu ou o nosso poder de ação construiu, que são coisas importantes, são coisas que são instrumentos, mas o ser não é o instrumento, não é verdade? Quer dizer, a nossa formação intelectual, a nossa capacidade de interagir com causas, como você hoje, por exemplo, é um dos grandes articuladores do Carbon Disclosure Project, nós vamos falar já disso aqui, são as nossas ferramentas, não é, Giovanni? O ser é aquele que rege. Eu estava outro dia conversando com o diretor do nosso programa, o meu querido sócio, Ricardo Carvalho, e ele falou, mas Cris, o que é essa diferença entre o ser, o que você está chamando de o ser, sei lá, e isso que eu estou fazendo aqui agora? Eu falei, o que a gente faz é o piano. Essa pessoa do dia a dia é o piano, mas o ser é o pianista. É por aí, Giovanni? Sabe, você me lembra uma frase aparentemente hermética de um pensador chinês que chama Lao Tzu, que diz que a forma de fazer é ser. Ou seja, que nós estamos muito preocupados com o fazer, né? Por exemplo, no campo da sustentabilidade, as empresas estão muito angustiadas sobre como elas podem ter condutas mais sustentáveis, mais responsáveis, mas a forma de fazer é ser, ou seja, se nós nos preocuparmos mais lá montante com o ser, com aquilo que nós somos, o fazer ele será simplesmente uma decorrência daquilo que a gente é. Então, você agora mesmo mencionou que o que está acontecendo é essa coisa da insustentabilidade, né? Você falou essa palavra pouquíssimos minutos atrás. E eu tenho uma curiosidade enorme. Por que, embora tanta gente, seja enquanto pessoas jurídicas, seja enquanto pessoas físicas, tanta gente esteja se mobilizando em torno da chamada sustentabilidade, por que a coisa parece que não está andando? Ou é minha impressão? Parece que não está acontecendo, Giovanni. O que de fato se passa? Olha, você me dá uma oportunidade para tentar mencionar um modelo de leitura da realidade que talvez possa ajudar a explicar isso. Um modelo que foi criado por um filósofo que ainda está vivo, que chama Ken Wilber, modelo integral, modelo AQUAL, assim denominado, é uma sigla em inglês. Como é que eu soletro essa sigla? AQAL é um sinônimo, ou melhor, é uma sigla de um acrônimo de All Quadrants, All Levels. Todos os quadrantes, todos os níveis. Né? Tá. Ken Wilber. Ele propõe uma leitura da realidade como se a realidade tivesse 4 qualidades, ou 4 dimensões, que não são separadas, são interligadas entre si. Aquela do interior do indivíduo, que
aludiria a todo o universo de valores, de sentimentos, de percepções, de pensamentos, de sonhos da pessoa enquanto indivíduo. O exterior do indivíduo, que teria a ver mais com as condutas, os comportamentos, o fazer mesmo, individual. O interior do coletivo, que teria a ver com a cultura organizacional, ou seja, com o sistema de valores que norteiam a visão de mundo de uma coletividade, no caso, por exemplo, de uma empresa, de uma organização. E, por fim, o exterior do coletivo, que seriam os sistemas, as infraestruturas, os mecanismos, os indicadores, as ferramentas que a gente cria. Então, ao ler essa construção do Ken Wilber, eu percebi que a grande parte daquilo que nós temos feito na área da sustentabilidade está concentrado no quarto quadrante, ou seja, no exterior do coletivo. Nós criamos indicadores de sustentabilidade, nós criamos uma série de ferramentas, desde a Global Report Initiative, o Pacto Global, o próprio Carbon Disclosure Project é uma ferramenta, é uma estrutura externa útil, porque ela permite alterar um quarto da realidade, mas incompleta na medida em que não permite ainda atingir as outras três esferas, que são exatamente a esfera do interior e do exterior do indivíduo e do interior também do coletivo. A propósito disso, você está colocando, então a gente está começando, e eu acho muito bonito isso, porque a gente começou, vamos dizer, falando do porquê esquecer esse arcabouço externo, que é o nosso currículo, por exemplo, né? Do porquê que o que interessa é este universo interno. Você está colocando dentro dos quatro quadrantes da realidade, assim definidos pelo Ken Wilber, um projeto como Carbon Disclosure é como um projeto que interfere positivamente no quarto quadrante, que é o externo, né, do coletivo. Eu só queria que depois, nós vamos ter que fechar o nosso bloco, mas eu queria que a gente pudesse abrir, partindo um pouco do externo para o interno, porque nós estamos vivendo num mundo tão exteriorizado, como você falou, tão voltado ao fazer. Quer dizer, quando você fala de sustentabilidade, as pessoas estão tão interessadas em o que eu devo fazer, que talvez se a gente fizer esse trajeto, quer dizer, do externo para o interno, a gente consiga caminhar junto com você. Não é verdade? Então, nós vamos fechar esse bloco prometendo que o Giovanni vai falar com a gente sobre o que é o Carbon Disclosure Project. Até já. Giovanni Barontini nos explica hoje o que é a realidade externa, seja individual, seja coletiva, e o que é a realidade interna, seja a individual ou a coletiva. O Carbon Disclosure Project é uma ferramenta, segundo você, Giovanni, de possível transformação da realidade do ponto de vista externo. O que é o Carbon Disclosure? O Carbon Disclosure é um projeto que nasceu há 5 anos no ambiente do governo britânico de Tony Blair e reunindo naquela época só 35 investidores institucionais, seguradoras, bancos de investimento e fundos de pensão, que enviaram um questionário para as 500 maiores empresas do mundo naquela época, perguntando qual seria a visão de futuro com relação às mudanças climáticas que essas empresas possuem. Isso na ótica de identificar riscos e oportunidades para seus investimentos, entendendo que aquelas empresas que não têm uma boa governança climática, possivelmente no futuro tendem a perder competitividade e, portanto, ao contrário, aquelas que conseguirem entender e incorporar a governança climática dentro da sua gestão, dentro do seu modelo de negócio, possivelmente serão oportunidades melhores de investimento no futuro. Esse projeto cresceu muito. Hoje, depois de 5 edições, temos envolvidos 315 investidores, ou seja, mais de 10 vezes o número daqueles que iniciaram, representando 41 trilhões de dólares, que representam mais ou menos
1/3 do total dos ativos financeiros que circulam no mundo. Também as empresas que receberam esse questionário esse ano já subiu para 2.400. Foram criadas edições nacionais. Temos hoje um Carbon Disclosure Brasil, em que a Abrap e o Banco Real são patronos, e onde se envia esse questionário para as maiores empresas de capital aberto brasileiras. O que é a Abrap? A Abrap é a Associação Brasileira das Entidades de Previdência Complementar Fechada, ou seja, os fundos de pensão, os maiores fundos de pensão brasileiros. É muito interessante reparar que esse ano o Brasil, nas 17 edições ao redor do mundo, fez registrar o segundo melhor índice percentual de respostas. Ou seja, as empresas brasileiras, ao receberem esse questionamento, entenderem que havia um sentido de os investidores questionarem suas práticas de gestão sobre esse assunto e, portanto, foram extremamente receptivas em responder a essa solicitação de disclosure, que, obviamente, se insere... Abertura, né? Abertura de informações... Transparência sobre a forma como eu entendo que essa questão das mudanças climáticas, que está, talvez hoje, no cerne dramaticamente da estratégia de sustentabilidade, vem a ter. Hoje as empresas estão criando assim, a diretoria de sustentabilidade, ou deixa esse assunto para o RH fazer lá uma lista de procedimentos. É como se isso não fosse empresa, né? É como responsabilidade social, que num dado momento ficou assim. Isso é uma espécie de apêndice. Como que pode ser eficaz uma coisa que de fato não é o corpo da empresa? E acima de tudo, não é a alma da empresa. A luta às mudanças climáticas, na minha opinião, ela é destinada a fracassar na medida em que a gente se obstine só a criar estruturas, respostas, que são respostas que incidem só em 1/4 da realidade. Então, por exemplo, o protocolo de Kyoto, os inventários corporativos de emissões, a Convenção do Clima, são todas ferramentas externas que parecem insuscetíveis de gerar mudanças nos outros quadrantes, entendidos então como o sistema de valores do indivíduo, as condutas, os comportamentos dos indivíduos e a cultura organizacional, ou seja, o interior do coletivo. E aí que nós entendemos, por exemplo, a importância de iniciativas aparentemente não tão decisivas como, por exemplo, o filme do Al Gore, que ganhou o prêmio Oscar e também depois o prêmio Nobel pela Paz. Por que tão importante? Porque o Al Gore, ao levar o filme para uma grande plateia, na verdade está agindo exatamente naqueles quadrantes negligenciados. Ou seja, ele não está criando mais uma ferramenta, ele não está criando mais um protocolo, ele está simplesmente, de alguma forma, despertando as consciências dos indivíduos e das coletividades em prol de uma mudança de condutas também dos indivíduos e das coletividades. Então, eu entendo realmente que existem, sim, algumas outras iniciativas que conseguem atingir algum resultado nas outras esferas, mas, em geral, as mudanças climáticas não poderão ser vencidas se nós continuarmos a focar todos os nossos esforços só em 1/4 da realidade. No próximo bloco, o que é a realidade? Porque se a gente quer transformar a realidade, afinal, o que é real? Até já. Giovanni, a gente começou a falar um pouco sobre realidade e eu queria entender uma coisa. De fato, parece que a gente hoje vem cada vez mais atuando do ponto de vista da realidade externa. Isso nem sempre está batendo com a realidade interna e talvez nessa desconexão é que resida o fato de que não somos eficazes. Quer dizer, o efeito do que está acontecendo não é eficaz. Como é que faz para juntar as partes desse quebra-cabeças? O que nos impede de ser o que dizemos, de ser o que fazemos? Olha, eu entendo que a realidade ela depende, em última análise, do nosso estado de consciência, né? Então, como a gente estava conversando no outro bloco, existe uma realidade objetiva, um fato objetivo que depois eu interpreto, leio,
recebo de acordo com o nível de consciência em que eu me encontro, que me permite, então, criar essa minha construção que se chama realidade, né? Agora, certamente é necessário usar uma abordagem de integração que nos permita, de um lado, ganhar uma maior coerência entre as nossas condutas, entre os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas falas, né? Que era um pouco o lema do Gandhi, né? Que dizia exatamente que nós precisamos alinhar essas 4 coisas, que as falas e as ações até que não é difícil, especialmente numa sociedade do politicamente correto. Mas o que é difícil depois é garantir esse alinhamento entre o que a gente fala e o que a gente faz com aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa, né? E aí que o politicamente correto, como filho de uma abordagem talvez muito New Age, né? Tem absolutamente fracassado, né? Hoje, por exemplo, nas organizações não podemos nos atrever a dizer, às vezes, coisas que sentimos, que pensamos, e aí, a partir daí, se cria uma dissociação psicótica, né, entre aquilo que a gente gostaria que fosse. A gente vê muito isso, por exemplo, na sociedade americana, né? Quer dizer, no auge da loucura do politicamente correto, as pessoas realmente começaram a enlouquecer de vez, né? Porque elas não conseguem juntar suas partes. Quer dizer, uma coisa é consciência e ética, porque isso vem de dentro, né? Como você dizia, vem dos valores pessoais. Isso é uma coisa muito, muito verdadeira. A outra coisa é, eu não posso dizer que esse teu blazer é lindo ou que você é um encanto, porque você pode imaginar que eu tenho alguma coisa por detrás dessa minha observação e isso pode não ser respeitoso. Enfim, aí começa toda uma fantasia completamente louca. A verdade é que aí é louco. Mas o que eu entendo do que você está dizendo é que este esquartejamento do ser humano, eu escrevi recentemente um artigo, está até no portal mercadoético.com.br, que é o mito da mulher esquartejada. Mas eu termino este artigo dizendo que nós somos todos esquartejados, né? E você está trazendo exatamente isso. Quer dizer, a gente não consegue ser eficaz, né, até quando a gente quer mudar a realidade, até a nossa realidade pessoal, porque estamos em partes, né, Giovanni? O que você faz para trazer para você mesmo a inteireza? Olha, eu acho, de novo, que se nós cairmos na armadilha do fazer, né, talvez nós voltamos no questionamento inicial. Ou seja, acho que é muito mais uma questão de abordar a realidade de uma forma mais integrada, entendendo que tudo aquilo que é feito, de alguma forma, pode agregar, apesar de não ser suficiente, né? Então, por exemplo, existem vários mitos na sustentabilidade. Um mito que me interessaria, por exemplo, analisar é o mito do tempo, né? Hoje, como consultor, eu ouço muitas vezes as empresas dizerem: não, eu acredito, é importante, mas eu não estou preparado, é um processo, eu preciso de tempo para iniciar e fazer, né? Na verdade, me parece que o tempo dentro dessa dimensão não existe. Nós podemos ter lembranças do passado ou expectativas do futuro só no presente. Então, se é verdade nessa vida como a gente a conhece, que não é possível mudar tudo de hoje para amanhã, mas é verdade também que o único tempo que temos para fazer as coisas é o agora. Só temos o agora. Só o agora. Então, por exemplo, quando nós falamos, até no nosso núcleo de estudos do futuro, de construção do futuro, na verdade a gente está se referindo à construção consciente de um presente que está lá na frente, que a gente convencionou chamar de futuro, que pode e deve ser iniciado agora, nesse momento, nesse mesmo momento em que a gente está falando. Com certeza. Então, uma das grandes, eu acho, equívocos é aquele de achar que exatamente porque existe um processo dentro de uma dimensão de experiência humana dual, na verdade nós não possamos iniciar agora aquilo que de repente iniciaremos amanhã, ou seja, em um outro presente que está lá na frente, que a gente convencionou de chamar de futuro, né? Isso que você está dizendo, eu acho que aí reside a semente
o âmago dessa questão do porquê que a gente fala, ou faz, ou contrata um diretor de sustentabilidade. Eu estou fazendo, mas no fundo, estou sendo. Processo, você mencionou processo, que eu acho que é a chave de todo o assunto sustentabilidade é processo interno e externo simultâneos. E, portanto, não é tempo, é como. Não é o quando eu vou fazer alguma coisa, é o como, porque o quando eu não tenho, eu só tenho o agora. Eu não sei se daqui a 1 minuto eu vou estar viva, não sei, não tenho a menor ideia. E não devo nem me interessar por isso, não sou dona disso. Mas eu sou dona deste momento, que você também é, e o telespectador que escolheu estar agora participando dessa nossa conversa, está neste momento em processo. Então, o processo é o como, não é verdade? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que as mudanças climáticas são um ótimo exemplo, né? Não será suficiente trabalhar só o lado externo da realidade, que se traduz no desenvolvimento de serviços ou de produtos carbon low intensive, se a gente não tiver amadurecido também uma consciência, uma conscientização, uma sensibilidade das pessoas, dos indivíduos e das organizações, para que elas usem esses produtos e serviços de baixa intensidade. Procurem, exijam encontrar esse tipo de produto. Então você vê, mais uma vez, que, na verdade, tudo pode ser incluído dentro dessa luta. Hoje, por exemplo, se discute muito da suposta pouca efetividade de muitas campanhas que, mais do que de sustentabilidade, nós deveríamos definir de marketing, de comunicação, como incapazes de agregar alguma coisa à construção do desenvolvimento sustentável. Mas eu discordo um pouco disso. Eu acho que existem iniciativas que realmente mudam a realidade, lutam, por exemplo, as mudanças climáticas, iniciativas que simplesmente geram um clima propício para a luta às mudanças climáticas. E são exatamente essas iniciativas que a gente poderia carimbar de forma simplória de iniciativas de marketing, superficiais, carboneutralização inconsistente, mas na verdade mesmo ela de alguma forma, em algum momento, em algum nível está interferindo em um daqueles quadrantes, está talvez levantando as questões, está levando alguém a se questionar e, portanto, a expandir de alguma forma o seu próprio nível de consciência, de entendimento dessas questões. Você mencionou, quer dizer, esses 4 quadrantes da realidade, né? O individual interno e externo, o coletivo interno e externo, como uma definição, vamos dizer, do macro da realidade pelo Ken Wilber. E você também comentou sobre o livro de Tao, o Tao Te Ching, né? Para mim isso tudo está muito casado. Um dia, conversando com o meu mestre chinês, o mestre Wong, com quem eu pratico arte marcial, o Tai Chi Chuan, há 35 anos, antes de nascer, lógico, eu perguntei para ele, mas mestre, como é que eu faço? Quer dizer, eu para atingir o movimento perfeito, eu devo mexer de dentro para fora? Quer dizer, eu preciso ficar imóvel, sentindo, para depois fazer, ou o contrário, vamos fazer ginástica até mexer por dentro? Ele falou, o movimento se transforma de dentro para fora ou de fora para dentro. Não importa a trajetória, o que importa é a integração. Muito obrigada, Giovanni. Maravilhoso te ouvir. Poderia passar, assim, muitas horas aprendendo com você. Muito obrigado pelo convite. Foi um privilégio estar aqui. Obrigado.